A paz do Senhor a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o tópico 7 e 8, que seria o primeiro, o hábito do amor, e o segundo, um improvável líder. Então, 1 João 4, 10, 11. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Devemos fazer aí o amar as outras pessoas um hábito, né? Jesus expressou totalmente o amor do Pai para nós, por nós. Ele nos chamou para seguir um exemplo, para amarmos aos outros, para amar aqueles que estão ao nosso redor, né? Devemos ser o nosso próprio hábito, aceitar, permanecer no amor de Deus, né? Vivenciar uma solidão aí com Cristo, praticar oração, conhecer e aplicar as escrituras e manter-se em um relacionamento com Deus, porque Ele é nosso apoio. Ele nos ajuda a viver em um relacionamento amoroso com Ele o tempo todo, porque Ele nos ama grandemente. Obedecer e expressar o amor de Deus, mostrar graça e perdão, encorajar os outros a construir a sua própria jornada, não é? Ajuda no viver, no amor de Deus pelos outros, na casa, no mercado, na igreja, na nossa vizinhança. Quem hoje está vivenciando, experimentando esse amor de Deus através da sua vida? Tem alguém? Você tem feito a diferença na vida de alguém? Me chamou muita atenção, nós falamos no tópico anterior, né, sobre orarmos para as autoridades que estão que são autoridades sobre a nossa vida. E eu escutei uma pregação de um pastor que estava falando o que era muito comum no começo do mandato do nosso presidente: bandido bom é bandido morto. E eu muitas vezes falei assim, por mais que pareça uma frase simples, irmão, se a gente for ao ponto de olharmos na igreja como pastor, parece pra gente uma coisa óbvia, mas que nós nos esquecemos às vezes, né? Será que isso tá certo? Bandido bom é bandido morto? Por mais difícil que seja, né? Eles são filhos de Deus. E para sermos o sal da terra, nós temos que orar por eles. Talvez a gente nunca os ame como Jesus o amou, como Jesus quer que nós amemos, mas aquele bandido que te roubou, que te assaltou, que levou aquele bem seu, que às vezes machucou você, ele também é filho de Deus. Então, imagine você como mãe, você tem 2 filhos, um é uma beleza, ele faz tudo corretamente, e o outro é tudo que existe de ruim na terra. Se você tivesse que escolher, independente do outro ter feito coisas ruins, de repente está na cadeia. Se você tivesse que escolher para que um deles morresse, como seria a sua decisão? Né? Como seria essa entrega do seu filho aí para a morte? Só porque ele fez algo ruim, você vai deixar de amá-lo, você vai entregá-lo ali para morrer? Então, são coisas que a gente tem que pensar, porque por mais que sejam rebeldes e desviados, o Senhor Jesus não disse bandido bom é bandido morto. Ele disse ao bandido que estava do lado dele na cruz: hoje mesmo estarás comigo nos céus. É muito difícil, principalmente quando é recente algo ruim que aconteceu na sua vida. Mas é algo que temos que orar diariamente para que Deus nos encha e mude a nossa história, o nosso pensamento. Porque amar quem nos ama é muito fácil. Mas amar aquele que não, que fez coisas ruins com a gente, isso sim é muito difícil, né? O outro ponto, um improvável líder. Êxodo 3, 9 e 10. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Moisés, aqui, é um exemplo de homem que tentou liderar com as suas próprias forças, lá atrás,
quando a gente lê um pouquinho mais, ele matou o egípcio e escondeu. Ele quis fazer justiça pela própria mão dele. Então ele liderou ali erroneamente. E é por isso que o outro falou para ele assim: ah, também vai matar a gente? E aí ele fugiu, né? Então a sua decisão influencia na vida dos outros. Porque ele fugiu, quantas coisas ele não deixou para trás e quantas gente ele não influenciou no lugar onde ele chegou. Então, a gente tem que entender que não somos nós e que temos que ter sabedoria nas nossas decisões. Muitos de nós conhecemos a sensação de nos sentirmos inadequados ao lugar onde nós estamos, né? De conhecer nossos próprios pecados, orgulho, medos. Para algum dia acreditar que Deus pode nos redimir e usar, muitas vezes é difícil, né? A vida de Moisés, que a vida de Moisés nos lembre e nos mostre que estar dependente de Deus, ele muda a nossa história, não é? Como você e eu, pecadores do mundo, estamos fazendo a diferença na vida das outras pessoas? Acho que a oração aqui seria resgatar as nossas falhas e fraquezas do passado para fazer depender ainda mais profundamente de Deus, né? Para que possamos usar o nosso caminho, novas maneiras de viver e liderar corretamente, pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém? Que possamos aprender cada dia mais com Ele e com a palavra dele. Que Deus os abençoe.